E peço a você também, que está no vídeo, que se inscreva aí no nosso canal, né? Curta aí o vídeo, se caso você gostou, claro, curte aí o vídeo, porque isso mostra para o YouTube que é um vídeo relevante, né? E acaba ajudando na divulgação do Evangelho. Então peço a você também que nos ajude aí na divulgação, na propagação da Palavra de Deus, e que Deus abençoe a sua vida. Chegando aí também o vídeo, a nossa mensagem. Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. E nós vamos hoje meditar na Palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 6, do verso 46 ao verso 49. Evangelho de Lucas, capítulo 6, do verso 46 ao verso 49. Amém? Diz assim o texto sagrado, Lucas 46 ao verso 49. Título da Sociedade Bíblica, os dois fundamentos, diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando a sua casa, cavou, abriu uma profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas, ao que ouve e não pratica, é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Oremos, irmãos. Santo Deus, Pai querido, amado, eu te peço mais uma vez, tomai a minha vida em tuas mãos. Tomai, Senhor, o meu intelecto, os meus sentimentos e tudo aquilo, Senhor, que venha a ser dito aqui nessa noite, venha do teu coração para os nossos corações. Iluminai a nossa mente, Senhor, dai-nos o entendimento, para que possamos, Senhor, compreender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar a nós nessa noite. E que essa palavra, Pai, venha frutificar, para que possamos, em nossa vida, para que possamos também, ó Deus, abençoar outras pessoas com essa mesma palavra. Pai querido e amado, te pedimos pelos nossos irmãos, que estão no Brasil, no mundo afora, pregando tua palavra, ministrando o teu santo evangelho. Senhor, que o Senhor, meu Deus, venha continuar frutificando, abençoando, e que tua santa palavra, Senhor, continue se propagando aos quatro cantos dessa terra. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e agradecemos. Toda a igreja também? Amém, graças a Deus. Bom, amados, quando nós lemos, podem assentar, queridos, quando nós lemos esse texto, onde Lucas está aqui relatando os dois fundamentos, antes disso ele vem falando das bem-aventuranças. Jesus vem dando também antes uma lição sobre quem era o Senhor do sábado. Jesus vem falando sobre um homem da mão ressequida e que ele curou no dia de sábado, e aí vem dando várias lições, até que ele entra nas bem-aventuranças. E ele vem falando que é bem-aventurado vós que agora chorais, porque a vez de rir. Ele vem relatando todas essas bem-aventuranças. Ele vem falando dos ais, vem falando de hipocrisia, vem falando de vingança. Ele vem dando uma série de ensinamentos, aonde no relato do Evangelho de Lucas, Jesus ele chega a esse ponto e começa a falar sobre, depois de todos esses ensinamentos, e além também da escolha dos 12 discípulos, que está aqui em Lucas capítulo 6, ele entra falando sobre a edificação. Ele entra falando aonde nós devemos construir a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, a nossa vida. E ele começa, quando nós olhamos para esse texto, do versos 46 ao verso 49 de Lucas 6, o texto é baseado na obediência. Obediência é o tema central da pregação do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, aqui o evangelista pausa a sua narração dos fatos e ações de Jesus e foca em suas palavras, que devem ser levadas a sério, porque tem poder para
para transformar. A palavra de Deus, irmãos, ela tem poder para transformar toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação. A palavra de Deus, irmãos, ela é viva. Ela é viva. A palavra de Deus, ela é eficaz. Quando Ele fala, acontece. Fica aqui para nós algo muito importante. É preciso recuperar o espanto diante da palavra de Deus. Como assim espanto? Aquele prazer de ler a palavra de Deus e se admirar com aquilo que está sendo dito, de buscar além de uma simples literatura ou de um simples momento. Eu não tenho que ler a Bíblia porque eu não li a Bíblia hoje. É muito mais do que isso. Nós temos que buscar uma intimidade com Deus maior ainda, que nós já tínhamos no passado. Nós temos que buscar mais intimidade com Deus e nos magnificar, nos espantar com os relatos ditos, falados, descritos na palavra do nosso Senhor. A seguir, a meditação para casa não cair é uma família rendida, firmada em Jesus Cristo. Jesus, ele nunca falou nada, irmãos, por falar. O que ele falava era para transformar, e é para transformar as nossas vidas. Para transformar a vida do ouvinte, a sua palavra tem que ser obedecida, a sua palavra tem que ser colocada em prática, na construção diária, na edificação diária das nossas vidas e da nossa família. E Jesus, ele fala aqui, irmãos, no verso 46, olha que interessante. Vamos lá no verso 46 de Lucas 6. Preste atenção nisso. Por que me chamais Senhor? Olha aí. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Jesus está dizendo aqui, trocando em miúdos, o seguinte: se você não faz o que eu mando, eu não sou o teu Senhor. Por que você me clama se você não faz o que eu mando? É isso que Jesus está falando. E quando você olha todo o contexto dessa, antes de chegar aqui, você vai ver Jesus curando. Você vai ver as pessoas se encostando nele para serem curadas, para pegarem as suas bênçãos, clamando: Senhor, Senhor, mas não fazendo aquilo que ele manda, não obedecendo a palavra de Deus. Amados, lá em João capítulo 15, verso 14, aqui nas Escrituras, ela nos leva uma intimidade com Deus, a obediência, irmãos. A obediência nos leva à intimidade com Deus. João 15, verso 14: vocês serão meus amigos, olha a prerrogativa, se fizerem o que eu lhes ordeno. Opa! Então, se eu não fazer o que Jesus me ordena, eu não sou amigo dele. Amém? Se eu não fazer o que Jesus está ordenando, o que ele pede em sua palavra, eu não sou amigo dele. Eu não sou amigo dele. E quem não é amigo deve ser o quê? Se outrora, antes nós conhecermos a Cristo, a palavra diz que nós éramos inimigos de Deus. Aqueles que não conhecem a Cristo são inimigos de Deus. Se eu não faço o que Jesus me ordena, eu sou inimigo de Deus. Amados, Jesus, ele fala da obediência também como uma marca de intimidade. Não tem como, irmãos, nós não sermos obedientes a Cristo e sermos íntimos dele. Você já viu alguém que te desagrada ser íntimo de você? Quando a pessoa vê, meu pai amado, né? Aí tu começa a cantar: dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Não é assim? Tem pessoas que a gente, né, tem que pedir graça ao Senhor. Mas, amigo, como bom cristão, nós vamos ali: dá-me mais graça, Senhor.
Mas o que acontece? Se nós não formos obedientes a Deus, nós não seremos íntimos dele. Ele diz lá em Lucas capítulo 8, verso 21, ele diz: minha mãe e meus irmãos, falando família, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Aqui nesse contexto, Maria e os irmãos e os filhos de Maria, né? A Maria teve filhos, chegaram depois de Jesus, chegaram para falar com ele, estavam reunidos numa casa e falaram: mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora querendo falar contigo. Ele diz: quem dizes vós que sois minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos vós que fazeis a vontade de meu Pai. Ou seja, todos aqueles que obedecem a palavra de meu Pai são minha família, é isso que ele quis dizer. São minha família. Jesus estava falando de um tipo de relação que promove profundidade, estabilidade. Vem a mim, ouve minhas palavras e pratica. Verso 47 de Lucas capítulo 6. Olha o que diz aqui, irmãos. Verso 47 de Lucas capítulo 6. Todo aquele, olha aí, que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Todos aqueles que vêm a mim e ouvem a minha palavra e as pratica. Amados, há uma manufatura aqui que Jesus está falando. Fazer com as próprias mãos. Vem a mim, trabalhar, construir. Faz então uma comparação com a construção de casa. Ele vai continuar aqui no texto, fazendo uma comparação com a construção de uma casa. Oikos no grego, que quer dizer também família. Eu quero aplicar a construção diária, irmãos, da nossa vida. Jesus ele fala de duas posturas diante dele que causa dois resultados, um positivo e o outro negativo. Quem ouve sua palavra e obedece, e os que ouvem e os que não obedecem, e quais são as suas consequências. Primeira postura de temor e obediência que proporciona profundidade e dá estabilidade mesmo em situações difíceis. Verso 48, olha o que Jesus nos fala aqui. Ele no 47 diz que aquele que ouve, aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e a pratica, eu vos mostrareis a quem é semelhante. Ele continua no verso 48. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Queridos, Jesus está falando aqui, se nós olharmos e formos nos transportar para a região aonde ele estava, a região era desértica, né? A região é de areia. Então, para cavar areia até achar a rocha é muito trabalhoso, é muito tempo, mas é sólido. Jesus está falando aqui que como um homem que constrói a sua casa, a sua residência, a sua família, a sua vida, e que cavou fundo, trabalhou manualmente, investindo tempo e recursos, e colocou os alicerces dessa casa na rocha. Ele investiu na fundação, ele trabalhou nos alicerces. Veio a chuva forte, enxurrada, não
teve força para abalar a casa, porque ela estava bem construída. Amados, quando nós estamos edificando a nossa família na palavra de Deus, quando nós edificamos a nossa casa na palavra de Deus, quando nós cavamos, edificamos na rocha que é Cristo Jesus, pode vir as circunstâncias contrárias, pode vir as enxurradas da vida, mas você, a sua casa, não será e não é abalado. A durabilidade da nossa vida, da nossa casa, dependerá de como investimos no alicerce, irmãos, de como estamos colocando a nossa vida diante de Cristo, de como estamos buscando a Deus, se é de qualquer maneira, no que nós estamos cavando, nós estamos fazendo o que Deus ordena, como nós estamos edificando a nossa casa no privado, né? Como estamos ali, longe da comunhão dos santos, estamos em casa, como nós estamos cavando? Estamos buscando a Deus. Amado, Jesus, Ele ama a nossa família, Ele ama a sua casa, e quer vê-la firmada nele, mas dá trabalho, celebre a Cristo, celebre sua presença, ouça a sua voz, ouça a palavra de Deus e obedeça. Receba Jesus em seu lar como alguém da família, coloque Jesus na mesa, ore dentre as refeições, sabe, muitas das vezes você está ali, as pessoas vão, quando lá eu saio com a minha família, eu estou às vezes, né, vamos às vezes num restaurante, eu sento ali, eu oro, agradeço a Deus, Senhor, obrigado, as pessoas ficam olhando, mas eu convido Cristo à mesa, agradeço a Ele, porque tudo que nós temos, irmãos, em casa, no seu lar, tudo que nós temos vem das mãos do Senhor. Amém, igreja? Veio das mãos do Senhor, e não é vergonha. Uma vez eu vi uma foto lá uma foto em uma rede social, e botando assim, incentivando a criança a expressar, né, o cristianismo, né, aonde está. E aí estava uma foto das crianças na sala de aula, na hora da merenda, o garotinho lá orando, e as outras tudo rindo dele, que ele estava orando. Mas amém, deixa ir. Nós não podemos esconder quem nós somos, irmãos. Nós não podemos. Nós não somos agente secreto. Não existe cristão agente secreto. Não tem como. Cultive um relacionamento pessoal com Cristo e sua palavra, com Cristo e sua igreja. Seja um construtor de obediência à palavra de Deus em sua casa, porque aquilo que nós expressarmos em nosso lar, os nossos filhos estão vendo. E como eu já falei várias vezes aqui na igreja, irmãos, filho de peixe, peixe não é, filho de crente não é crentinho. Eu continuo, tenho meu filho, eu oro pela vida dele, pelo Senhor, guarda ele, que ele ande nos teus caminhos, mas até ele ter um encontro com Cristo, só o Senhor sabe. Então, mas eu oro por ele. Minha função como pai é orar por ele, continuar orando por ele. E com a graça de Deus, espero em Deus que ele continue. Em nome de Jesus. Amados, nós temos que viver, quando nós vivemos na profundidade da palavra, quando nós vivemos na profundidade da busca por Cristo, o nosso lar, a nossa casa, ela está em estabilidade. Por mais difícil que seja a situação que você está vivendo, ou possa estar passando. O segundo ponto, a segunda postura que Jesus nos revela aqui, nos mostra em sua palavra, está no verso 49, e é justamente a postura de descuido, de desobediência, de negligência. Está aqui, ó, verso 49.
Palavras de Jesus. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amados, Jesus nos relata aqui de duas casas, de duas construções. Uma que foi edificada, foi trabalhoso, cavou até o fundo. Lembra até a história dos 3 porquinhos, né, irmãos? Acho que o autor se inspirou aqui na palavra de Deus. Lembra da história dos 3 porquinhos? Né? Que o lobo vem, sopra de palha, vai embora o porquinho com a ripa de madeira. Aí o lobo vem, sopra na de madeira, e cai a de madeira. Aí os outros porquinhos correram para o outro, né? Para o outro irmão lá que tinha construído a casa de alvenaria, alicerçou bem a casa, e o lobo não conseguiu derrubar aquela casa, né? Eu acho que o escritor se inspirou aqui na história do escritor, se inspirou aqui na palavra de Deus, nas palavras de Jesus. Jesus, ele sabia que muitos daqueles que o chamavam Senhor, no fundo estavam impressionados com seus feitos, mas pouco dispostos a obedecê-los. Ele fala de uma postura aqui de descuido, de desobediência, de negligência, de gente que sabe o que tem que fazer e não faz. É isso que Jesus está falando. Ele está falando aqui. E ele também tem outro relato aqui na palavra, quando Jesus ele fala que muitos chegarão naquele grande dia, quando ele voltar e falar: Senhor, Senhor, eu em teu nome expeli demônios e curei enfermos. E Jesus vai falar: apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Por que isso? Por causa disso, por causa da negligência, por causa de não fazer o que Jesus está falando. Porque, justamente como ele falou, o nosso Senhor fala aqui no verso 46: por que me chamais de Senhor? Por que me chamais de Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu lhe mando? Se vocês são negligentes ao que eu estou pedindo? Se vocês não leem, se vocês não se edificam a sua casa na rocha, na palavra de Deus? É isso que Jesus está falando aqui no verso 46. E no verso 49 ele mostra toda essa situação. O que acontece quando nós negligenciamos a palavra de Deus, negligenciamos a vontade de Deus para a nossa vida. Ele compara essa postura a uma pessoa que construiu a sua casa e não se preocupa com o alicerce. A pessoa sobe as paredes do chão, preocupa-se com o que se vê do que com a estrutura. Amados, lembra daquela edificação do Sérgio Naia lá? Prédio bonito, bairro nobre do Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, né? E o cara tampou areia lá nas edificações, um prédio imenso, as construções vieram abaixo. Não precisou nem de rio, né? Não precisou de enxurrada, não precisou de vento forte, não precisou de nada. O negócio trincou e desceu. Amados, assim é a vida daqueles que negligenciam a palavra de Deus, a vida daqueles que ficam andando e deixam a vida me levar, ou daqueles que buscam a Jesus somente pelas bênçãos que Ele pode dar. Jesus não é gênio de lâmpada. Ele não é. Jesus é uma pessoa. O nosso Deus é um Deus pessoal. E Ele quer ter intimidade com você. Mas para que essa intimidade aconteça, para que você venha a ser chamado de filho, amigo de Deus, você precisa obedecer a Ele. Senão você vai estar estruturando a sua vida, a sua casa, na areia. Não adianta, irmãos, ter parede bonita. É como Jesus falou para os fariseus: vós, né, que eles eram como parecendo parecia belos por fora, mas por
dentro eram sepulcros caiados, cheios de morte. As palavras daqueles homens tinham até a palavra de Deus, mas somente do conhecimento intelectual, não de viver com Deus. Eles eram sepulcros caiados. Não adianta ter parede bonita, estampa bonita, no momento que vem a torrente, no momento que vem as dificuldades da vida, os maremotos, as inundações, a casa entra em colapso e vai ao chão. Hoje pode ser o dia de você e sua família começarem a cavar a areia da vontade de vocês mesmos, tirar a areia do seu alicerce, da vontade própria, tirar a areia do seu eu, porque Jesus nos fala que para seguir a Ele, nós temos que negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. Não tem meio termo, não tem meio termo. Se nós não seguirmos Jesus, nós vamos para onde? Para o inferno. Para o inferno. Ah, pastor, mas inferno? Vai ficar falando inferno? Inferno, irmãos. Já ouvi de vários teólogos e homens de Deus do passado e dizer também que muitas das vezes o avivamento tarda por causa disso. Tiram o inferno do púlpito. Tiram a palavra inferno do púlpito. Tiram falando sobre pecado. E aí todo mundo vive uma vida que fica nessa de deixa a vida levar. E não dá valor à palavra de Deus. Não se impacta mais com a palavra de Deus. Não tem mais intimidade com Deus. Por quê? Não, eu vou lá de vez em quando. Vou aparecer lá na igreja quando eu quero. Será que essa é a vontade de Jesus? Andar com Jesus, irmãos, exige renúncia, dedicação, consagração. E isso não é só para o pastor da igreja, para o irmão que trabalha na igreja. Não, é para todos. Todos. As palavras Senhor, Senhor não dizem muito. Que o nosso coração, irmãos, esteja um lugar aberto para Jesus. Não adianta você. O que eu quero dizer com essas palavras Senhor, Senhor? O que Jesus quis dizer também com isso aqui, que não dizem muito. O que ele quer dizer é o seguinte: não adianta você bater no peito e falar que é cristão, mas se você não anda segundo o teu Cristo, não adianta, irmãos. Não adianta. Era o que os fariseus faziam. Era o que os escribas faziam naquela época. E Jesus falava sobre eles que quando eles convertiam alguém, eram mais merecedores do inferno do que eles mesmos. Não se acostume, irmãos, com as coisas divinas. Não se acostume com aquilo que Jesus já fez na tua vida. As coisas que Jesus já fez na nossa vida, irmãos, é um reflexo e para alimentar a nossa fé do que Ele vai fazer na frente. Pode escrever o que eu estou te falando. Se você se acostumar com as coisas de Jesus, Ele começa a tirar-nos de posições de uma certa cômodo e começa a nos colocar em situações apertadas, estreitas. Não posso me acostumar com Deus no sentido de eu não quero mais, até aqui eu já busquei de Deus, tá bom. Eu não quero cavar mais a licença, não. Eu não quero tirar mais das minhas vontades, não, Senhor. Isso aqui tá bom, aqui tá bom, olha, eu vou continuar minha vidinha assim. Não é isso que Jesus nos chamou. Chamou a mim, chamou a você, nos chamou. Não é para isso. Não é para isso. A presença, irmãos, a palavra de Jesus nos causa espanto. Não é espanto de medo, não.
mas tem que causar um espanto, de admiração, de alegria, como foi na primeira vez. Como foi, como nós chamamos, no primeiro amor. Ir até Jesus, ouvi-lo, obedecê-lo, é a demonstração de que Ele está no centro da nossa vida, está no centro da sua vida. Enquanto você estiver fazendo a sua vontade, enquanto você estiver igual criancinha animada, batendo o pezinho no chão, e não tirando as areias da tua vontade, dos alicerces da tua vida, irmãos, não tem como. Não vai haver profundidade espiritual, não vai haver profundidade emocional com Jesus e afetiva. Ele que é a rocha que dá estabilidade aos nossos passos. É Ele que é a rocha que nos edifica. Tu quer ver um exemplo tremendo de um homem de Deus que ouviu a Deus e obedeceu, e os seus atos falaram e o salvou? Noé. Noé, ele era, a Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 6, verso 9, ele era justo, íntegro e andava com Deus. Noé não falava nada, mas obedece. Em toda a história de Noé, não se escuta muito a sua voz, mas ele ouve, mas se ouve o seguinte a seu respeito. Gênesis capítulo 6, verso 22. E Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Tudo. O Senhor foi lá, foi meticuloso, disse: Noé, a arca tem que ter tantos côvados, Noé tem que ter essa abertura aqui, Noé tem que fazer dessa forma aqui, Noé tem que ser assim. E Noé foi lá e fez tudo que Deus mandou. Noé ficou 120 anos lá, fazendo aquela magnífica obra de carpintaria, construindo aquela arca. Deus disse para Noé o que ele tinha que fazer com riqueza de detalhes, mas se ele e sua família não tivessem obedecido, irmãos, se eles não tivessem pegado no martelo, nas madeiras, se eles não tivessem construído aquela arca durante 120 anos, se eles não tivessem dado valor à voz de Deus, se eles estivessem andando com Deus de uma forma negligente, fazendo como a gente fala aqui no popular, ouvido de mercador, eles tinham sido engolidos pelo dilúvio. Eles teriam sido engolidos pelo dilúvio. Deus, irmãos, não vai fazer a arca aparecer na tua vida, na tua frente. Deus, Ele não vai cavar coisa que você precisa fazer, o que eu preciso fazer, o que nós precisamos fazer. Deus, Ele não vai tirar as areias da tua vontade, mas Ele vai te mostrar qual é a vontade dEle, o que Ele quer para a tua vida. Agora, cabe a nós fazermos como Noé, ouvir e obedecer. Pega lá teu baldinho de areia, e começa a tirar as areias da tua vontade, da nossa vontade própria. Começa a pegar no martelo e bater os pregos da arca, porque o mestre está à porta, irmãos. O mestre está à porta. As pessoas não falam mais da vida de Jesus, mas Ele vai voltar, é fato. A Bíblia não mente, Ele não mente, Ele é a verdade. Ele vai voltar para nos buscar. Agora, como é que você está levando a sua vida com Jesus? Como é que você está levando a sua família? Onde estão os alicerces da sua vida e de sua família? Para meditar, para pensar. Estão na rocha ou estão nas areias da sua vontade? Amados, para encerrarmos, Jesus, Ele disse que para uma casa não cair, é preciso trabalhar nos alicerces. É preciso estar firmada na rocha que é Cristo Jesus.
A vida em família é uma construção diária. Para ter profundidade, estabilidade, precisa estar firmada em Jesus de maneira intencional. Você tem que cavar, entendendo que você quer se apegar a Cristo cada vez mais. É intencional. É cultivada no trabalho constante, dedicado, consciente, obediente à vontade de Deus. Ninguém vive o essencial, irmãos, sem abrir mão do trivial. Você não vai viver o essencial sem abrir mão do trivial. Enquanto você estiver descansando no trivial, você não vive o essencial. E para você crescer, você tem que ter a base. O essencial da construção de uma casa, o que é, irmãos? É o alicerce. Não entendo muito de obra não, mas pelo que eu ouço as pessoas falarem, né? Tem que ter um alicerce. Se não tiver um alicerce firme, vai fazer igual o prédio do Naia lá. Vai cair. Invista tempo, irmãos, na fundação. Seja um construtor da obediência à vontade de Deus, assim como Noé foi. Construa em sua família uma cultura de estar com Jesus, de ouvir Jesus, de obedecer a Jesus, de vir à igreja com sua família, para que sua família entenda a importância da eclésia, da igreja, de estar junto, da comunhão dos santos. Isso dará profundidade espiritual, emocional, afetiva em sua casa e dará estabilidade, mesmo em momentos difíceis. Mesmo em momentos difíceis. E aí, nesses momentos difíceis, quando você clamar, Senhor, Senhor, você vai sentir a santa presença de Deus, te guiando, te conduzindo, porque o seu alicerce não está na areia, o seu alicerce não está na sua vontade, mas está na vontade de Deus, na palavra de Deus. Para a sua casa não cair, trabalhe nos alicerces. Para a sua vida não cair, trabalhe nos alicerces. Fique firme em Jesus Cristo. Essa é a mensagem que eu tenho para nós nessa noite, irmãos. E que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês e sua casa. E que a graça e a misericórdia de Deus resplandeçam em vossa vida, em nome de Jesus. Oremos, irmãos. Santo Deus, Pai querido e amado, glorioso é o teu santo nome. Pai querido, tomai-nos em tuas mãos. Senhor, ajudai-nos em todo momento a não nos acostumar com aquilo que é santo, a não nos acostumar de maneira cômoda, mas que nós venhamos, Senhor, a todo momento buscar mais e mais do Senhor. Senhor, a todo momento cavar, tirando as nossas vontades, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo o Senhor, seguindo a Tua vontade, Senhor. Ajuda-nos a todo momento, ajuda, Pai, a cada irmão que está vendo esse vídeo, ajuda esta igreja a todo momento a estar ouvindo e obedecendo a Sua vontade, assim como Noé fez, Senhor, e foi chamado, Senhor, pelo apóstolo Pedro, de pregador da justiça. Senhor, eis-nos aqui, tomai-nos em tuas mãos e continuai, ó Deus, ministrando a cada um de nós. Te agradecemos pela tua santa palavra, te agradecemos por esse momento de culto. Pai, que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos e que, Pai, o Senhor continue conosco nesse restante de semana e que tudo que nós venhamos a fazer, Pai, seja debaixo da tua vontade. E aonde colocarmos a planta dos pés e a palma das mãos, que o Senhor venha abençoar, em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Que Deus os abençoe rica e poderosamente, em nome de Jesus.